Olá, caros discentes da Universidade Federal Rural da Amazônia, turma de licenciatura em Biologia, ano 2024. Irei hoje apresentar uma aula agora cujo assunto é sala de aula invertida. Espero que vocês gostem, tá? Leiam os materiais que estão em slide, também, por favor, leiam o artigo e principalmente resolvam os exercícios, tá? Então a gente vai falar hoje sobre esse tema muito importante, que a gente vai ter duas aulas. Uma que é a aula teórica agora, a aula que é através da plataforma do YouTube e do SIGA, e a outra aula que vai ser a aula presencial lá na sala do Colégio Antôdia. Então vamos primeiro falar a diferença entre a sala de aula tradicional, o modelo tradicional, a aula expositiva principalmente, e a sala de aula invertida, que é uma metodologia pedagógica ativa. Então, nesse primeiro modelo aqui, nós todos somos familiarizados. Primeiro é dada uma aula na sala de aula, um lugar físico, né, onde é transmitido informações e conhecimentos pelo professor, que é um palestrante. E o estudante ele está ali na qualidade, podemos dizer, de passivo, porque ele está só recebendo esses conhecimentos. Geralmente o professor passa atividades extra-classe e o segundo momento da aprendizagem é em outro ambiente. Pode ser na sua casa ou outro lugar. Lá você vai resolver exercícios, fazer pesquisas, trabalhos, etc. Já a sala de aula invertida, colega, é o contrário. Primeiro temos o espaço que é fora da sala de aula presencial. Esse espaço aqui tem que ser de preferência virtual, tem que ser uma plataforma virtual. E aqui nessa plataforma nós vamos disponibilizar vídeos feitos pelo próprio docente. No meu caso aqui eu disponibilizei para vocês um vídeo curto também, que eu tirei do YouTube sobre essa metodologia. Também iremos disponibilizar artigos, sugestões de pesquisas e também um questionário para ver se você realmente acompanhou, né, esse material, você acessou o material. Então esse é o momento que estamos agora, no momento online, que é a primeira aula. A segunda aula vai ser a aula presencial, vai ser lá na escola Antôdio. Aí já vai ter com a intenção de, não é novamente rever o assunto, mas é tirar dúvidas, é ampliar o conhecimento do assunto, né? Outras atividades que vão ajudar o aluno a absorver mais desse conhecimento sobre esse assunto. Então essa é a sala de aula invertida. Vamos falar rapidamente aqui da principal atividade na aula tradicional, a metodologia tradicional de ensino, que é a aula expositiva, onde o docente ele planeja, organiza todos os conteúdos e disponibiliza slides, textos para leituras e resumos, e etc. Para que toda essa atividade seja desempenhada durante o período de ocorrência da aula. Normalmente o professor planeja suas aulas no sentido de transmitir o conhecimento. Ele assume o controle total de todas as atividades no processo de ensino e aprendizagem. E o discente? O discente, por desconhecer tanto os objetivos propostos àquela aula quanto materiais e conteúdos a serem explorados, ele vai estar ali na posição de apenas receber conhecimento, né, passivo. E no término da aula ele vai receber ali uma lista de exercícios para fazer em casa. Então se presume o seguinte, que na sua casa ele vai assimilar, compreender e ressignificar os conteúdos da disciplina em horários extra sala de aula e de modo quase autônomo. Então essa aqui é a aula expositiva, né? Então o professor ele é o centro e o aluno ele atua na qualidade de agente passivo nesse processo. Então aqui uma comparação professor versus alunos. Então o aluno ele é a figura central, ele é o protagonista no processo de ensino e aprendizagem, ele transmite os conhecimentos. E o estudante, por sua vez, permanece sentado passivamente, recebendo uma grande quantidade de informações. E também, geralmente, o professor ele desconsidera se essa pode ser a primeira vez que esse estudante se depara com tal assunto, né? Então ele começa a ministrar sua aula, não levando em conta se o aluno já tem
algum conhecimento desse assunto. Resultado negativo. Qual é o grande resultado negativo desse processo? É a interação. Tanto a interação do aluno-professor na sala de aula, ela é muito pouca, porque o aluno não conhece o conteúdo, como a interação, principalmente a interação fora da sala de aula, né, que é aquela interação para que o aluno assimile mais ainda o conhecimento, que não vai ter nenhuma interação, porque ele vai estar sozinho, né, o professor não vai poder participar dessas atividades extra-classe. Agora vamos falar da sala de aula invertida, que é justamente a intenção dela é inverter o processo que ocorre dentro e fora da sala de aula. Como eu falei, a sala de aula invertida, o conteúdo, o conhecimento, os conceitos vão ser ministrados como estão sendo ministrados agora no ambiente online. Quando passarmos para o ambiente presencial, esse aluno já tem um certo domínio desse conhecimento. Pode ser até de nível razoável, mas ele já conhece algo, já tem alguma base. Então isso já deixa ele apto podemos dizer, a entrar em discussões sobre o tema, né? Também ele vai com algumas dúvidas para serem sanadas, mas ele vai ser um aluno que vai participar ativamente da aula presencial. Então, como eu falei, a sala de aula invertida, a transmissão do conhecimento teórico passa a ocorrer preferencialmente fora da sala de aula. Esses materiais, como estão sendo aqui no nosso exemplo, estão sendo disponibilizados com antecedência, para que o aluno consiga acessar, ler, né, e entender o conteúdo propostos. E de diversas formas, como eu estou fazendo, eu estou passando a videoaula, mas eu já deixei o slide em PDF, já deixei um artigo em PDF, já deixei também um questionário para você responder. Então essa já é a primeira etapa que está sendo feita, né, na sala de aula invertida. O docente, como eu estou na qualidade de docente, agora eu vou mediar, eu vou te orientar nesses processos de aprendizagem, tanto fora como dentro da sala de aula. Fora eu estou te sugerindo materiais, eu estou deixando materiais disponíveis para você no ambiente online. E quando formos para dentro da sala de aula, você já vai ter um conhecimento sobre o assunto. Eu vou participar como um esclarecedor de dúvidas e também eu vou apoiar vocês no processo de ensino-aprendizagem, nas discussões, né, em outras tarefas que podemos realizar em sala de aula. Então o discente lá na sala de aula ele vai deixar de ser um espectador e passa a atuar ativamente, tornando-se um protagonista do seu aprendizado. Então aqui, gente, a gente vai ver rapidamente Então, gente, retornando, então aqui está um quadro que reflete, assim, podemos explicar a sala de aula invertida. Então a primeira parte do processo, a sala de aula invertida, é um ambiente fora da sala de aula presencial, né? Um ambiente virtual. Então estamos usando aqui a plataforma do SIGA, né, e alguns vídeos do YouTube. Então nesse ambiente virtual você vai primeiro planejar a sua aula, né, qual é o objetivo da sua aula, um planejamento como você faz de uma aula tradicional. Depois você vai preparar os seus conteúdos de diversas formas, como slides, artigos e vídeos e videoaula. E no outro momento você vai compartilhar esse conteúdo. Esse compartilhamento tem que ser de 7 a 2 dias antes da aula, para que o aluno tenha tempo para acessar esses conteúdos. Esse aluno vai acessar esses conteúdos e para você verificar se realmente ele acessou os conteúdos, no meu caso eu passei um questionário virtual também que está lá no SIGA. Quem respondeu o questionário, né, de uma maneira que demonstra que aprendeu o conteúdo, já vai ser avaliado já de certa forma aqui. Então o discente já tendo respondido o questionário, aí sim, né, já tendo estudado pelos conteúdos disponibilizados, materiais disponibilizados, tendo respondido os questionários, vamos para a parte da aula presencial. Geralmente o discente vem com dúvidas,
aí o docente vai ter a qualidade de esclarecer essas dúvidas. Mas aqui no ambiente presencial já não vai ser para passar o assunto novamente. Aqui vai ser para... Nós vamos sugerir outras atividades, né, para ajudar a absorver esse conhecimento pelo discente. Onde essas atividades têm como foco o aluno. O aluno vai interagir nessas atividades. Podemos ter uma roda de conversa, podemos passar um experimento, podemos ter um debate, né, entre os alunos e outras atividades. E também pode ser possível um terceiro momento, que novamente vai ser virtual. Um momento para avaliar esse processo de ensino, ver se os alunos realmente aprenderam, talvez até revisar alguma coisa. Mas esse terceiro momento é com a intenção já de planejar uma outra aula com a mesma metodologia. Então, algumas considerações para auxiliar no planejamento da atividade. Olha, aqui é uma sugestão muito importante que eu estou até fazendo. Prepare seus próprios vídeos. Não é para tirar vídeo da internet de terceiros, né, para explicar determinados assuntos. Não é isso. Você vai preparar seus vídeos, porque você tem que ter, o docente tem que ter pleno conhecimento do assunto que ele quer ministrar. Então, se possível, prepare os seus próprios vídeos nessa parte virtual. Não pegue vídeo da internet, prepare o seu. As atividades, podemos dizer assim, em salas de aula, tente usar atividades práticas, atividades que o aluno venha se envolver, né? Experiências, roda de conversa e outros tipos de atividades que o aluno seja realmente ativo nessas atividades. Você também deve incentivar o aluno a pesquisar fontes alternativas. Você vai ver que no final desse slide eu deixei aqui algumas referências para ele pesquisar, para vocês pesquisarem, né? Também na questão presencial, você deve fazer o quê? O professor deve avaliar a qualidade, a profundidade dos conteúdos, conceitos obtidos pelo estudante, mediar as discussões, trocar conhecimentos obtidos pelo estudante e o processo de consolidação de conceitos, promover atividades que impliquem na aplicação do conhecimento e conceitos e procurar evidenciar assimilações do conhecimento proposto para a aula ou unidade de aprendizagem. Então, quando for para a parte presencial, você tem que ir com esse foco, né, de promover o envolvimento do aluno, né, essa troca de conhecimento entre o aluno e o docente sendo o mediador, orientador, né. Aqui estão algumas referências que vocês podem pesquisar. Eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, estamos lá na sala de aula no dia 25. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.